Capítulo 5 Reencontro, parte B. Com efeito, ao entardecer, fez-se substituído no lar dos meninos e a noitinha dava entrada no aposento do filho. Amparado por Alésio, o jovem agitava-se em náuseas aflitivas. O rosto descarnado denunciava-lhe o abatimento. Por mais que o mordomo apresentasse o religioso, Tassiano, febril, não dava conta de si mesmo. O olhar esgazeado passeava pelo quarto, vagueando inexpressivo. Enquanto Corvino lhe acariciava a cabeça suarenta, o guardião informava. Há 2 horas começou a delirar. Realmente, findos alguns minutos de pesada expectação, o doente pousou no visitante os olhos empapuçados, alterando-se-lhes o brilho. Indisfarçável interesse se lhe estampou na máscara fisionômica. Contemplou demoradamente o presbítero, qual se houvesse enlouquecido, e tentando afastar a delicada cobertura, bradou. Quem trouxe a informação da morte de meu pai? Onde estão os escravos que o assassinaram? Malditos, todos serão mortos. O benfeitor dos enfermos, colhido a queima-roupa por semelhantes palavras, recorreu à prece para não trair-se. Pálido e semi-aterrado, orava em silêncio, enquanto Tassiano, como se entrevisse a realidade nos desvarios da febre, prosseguia gritando. Conduzamos a galera até Cartago. Não posso recuar. Conhecerei a verdade por mim mesmo. Faremos um inquérito. Punirei os culpados. Como puderam esquecer tamanho delito? Disse-me Opílio que há muitos crimes na sombra e que a justiça é incapaz de todos os reajustes. Mas serei vingador de meu pai. Quinto Varro será reabilitado. Não perdoarei a ninguém. Aniquilarei todos os patifes. Preocupado talvez com a estranheza do irmão Corvino, o esposo de Pontimiana falou-lhe reservado. O rapaz, fora de si, lembra-se do pai assassinado há muitos anos por escravos nazarenos na embarcação que o conduzia para a África em missão punitiva. E provavelmente porque o interlocutor apenas se manifestasse por monossílabos, acrescentou. Quinto Varro era o primeiro marido da patroa. Consta que viajava rumo a Cartago, incumbido de providenciar o castigo de vários cristãos insubmissos, quando foi apunhalado por servidores irresponsáveis e inconscientes. Arejou um dos lençóis que envolviam o paciente e prosseguiu. Pobre menino, embora educado por Vertúrio qual se lhe fora filho, revelou-se desde cedo atormentado pela memória paterna. Em seguida, baixou o tom de voz e, abeirando-se, cuidadoso do presbítero, observou, deixando-lhe perceber o constrangimento com que o recebia na intimidade. A morte de Varro acirrou na família, como é justo, o ódio ao cristianismo. Tassiano foi criado pela genitora na extrema veneração às divindades. A senhora costuma dizer que preparou o filho para combater a mistificação galileia e não oculta o propósito de fazê-lo sustentáculo da munificência imperial. Respeito, assim, a sua cooperação, na qual Pontimiana deposita maior confiança. Contudo, sinto-me no dever de rogar-lhe cautela, a fim de que o rapaz não se sinta ofendido em seus princípios. O abnegado irmão dos pobres não se surpreendeu com a observação. Não obstante sentido, agradeceu a advertência. Que não faria para demorar-se ali, junto ao doente que ansiava por asilar nos seus braços? Ocupou-se, carinhoso, em ministrar as beberagens indicadas pelo facultativo, esforçando-se, com todos os recursos de que dispunha, na enfermagem completa. Tassiano piorava sempre. Noite alta,
Alésio e a esposa se recolheram, recomendando a 3 escravos prestimosos se revezassem no trabalho noturno de assistência. O irmão Corvino, porém, não arredou pé do leito. Demorava-se o moço na fase culminante da febre insidiosa. A escarlatina complicada atingira o período de invasão. Por 30 horas consecutivas, o religioso, entre a força da fé e a abnegação do amor, acompanhou-o com desvelada ternura, conquistando o reconhecimento de todos os circunstantes. No segundo dia, a erupção surgiu em manchas pequenas e vermelhas, começando no tórax, e por várias semanas o rapaz foi objeto de meticulosa atenção. Muitas vezes, velando-lhe o sono em lágrimas, o presbítero afagava-o paternalmente e sofria a tentação de rebelar-se. Como, porém, abrir uma guerra de morte contra Cíntia? Não esposara ele no Evangelho um novo modo de ser? Que testemunho de lealdade ao Cristo poderia afirmar, semeando ódio e amargura no espírito do filho bem-amado? Adiantaria Tassiano qualquer atitude tendente a impor-lhe afeição? Em muitas ocasiões orou, pedindo a Jesus o inspirasse, e vezes frequentes contemplou o velho Corvino em sonho, aconselhando-o à extrema renúncia, qual se lhe trouxesse a resposta do alto. Na posição de expositor da Boa Nova, achava-se ligado a milhares de pessoas que lhe buscavam o exemplo e a palavra por respeitáveis diretrizes. Não podia desse modo hesitar. Grande era o amor pelo filho, no entanto, o amor sublime do Mestre era maior e devia conservá-lo digno nas responsabilidades supremas. Quando o enfermo recuperou a lucidez, abraçou-o, reconhecidamente nele identificando não só o jardineiro-chefe da casa, mas também o benfeitor inesquecível. Sentindo-se infinitamente atraído para aquele homem humilde que o visitava, perseverante, Tassiano apreciava entreter-se com ele por longas horas em explanações sobre ciência e arte, cultura e filosofia. Ligavam-se nos mesmos temas e nas mesmas preferências. Discutiam Virgílio e Lucrécio, Lucano e Homero, Epícoro e Timeu de Locros, Sêneca e Papiniano, com análogos pontos de vista. Todavia, como se temessem perder a fascinante comunhão em que se mergulhavam, pareciam linhas paralelas em religião. Evitavam sistematicamente qualquer comentário em matéria de fé. Amparado pelo amigo, o rapaz já conseguia efetuar vários passeios no parque enriquecido de suntuosa vegetação, e ali, à sombra de vigorosos abetos ou entre giestas em flor, entabulavam preciosas conversações, sorridentes e felizes, à maneira dos antigos helenos, que preferiam a permuta de avançados conhecimentos no santuário da natureza. Certa feita, espicaçado pela curiosidade, Tassiano indagou quanto às razões do seu insulamento na Gália, quando poderia ser, em Roma, festejado professor. De onde vinha e por que se condenar à obscuridade colonial? Relutante, Corvino confessou que nascera na metrópole dos Césares, mas apaixonara-se pelo serviço junto à comunidade gaulesa e vira-se preso por fortes laços do coração. Que trabalho, contudo, encarcerar-te-ia em Lyon a ponto de esquecer-te? Perguntou o jovem com espontâneo carinho. Admito que os herdeiros da glória patrícia não deviam abandonar a educação aos escravos. Um egípcio ou um judeu não podem produzir os pensamentos de que carecemos para a garantia da grandeza imperial. Sim,
Sem dúvida, concordou o amigo bondoso. Entretanto, acredito que também as províncias nos reclamam acurado interesse. O mundo está repleto de nossos legionários. Possuímos forças incoercíveis de civilização em todas as frentes. Nossos imperadores podem ser proclamados em variadas zonas da terra. Em razão disso, não podemos olvidar a necessidade de instrução em todos os setores. E sorrindo acentuou: por este motivo, converti-me em mestre-escola. Tassiano partilhou-lhe o bom humor. Nesse instante, uma ideia nasceu no cérebro de Varro. E se lhe trouxesse as crianças para uma visita de amor? Não seria a maneira mais segura de tocar-lhe o coração para o despertamento evangélico? O rapaz poderia ignorar-lhe a condição para sempre, mas seria justo não convidá-lo para o banquete da luz divina? Quem adivinharia as vantagens de semelhante realização? Pela inteligência de que se mostrava portador, o filho, naturalmente, impusera-se na família. Percebia-se logo que as opiniões dele se faziam respeitáveis. Apesar de extremamente jovem, era senhor das próprias convicções. Um cântico infantil conseguiria de certo sensibilizá-lo. Tassiano provavelmente se inclinaria a estudar as lições de Jesus se os meninos lhe alcançassem as cordas da alma. Depois da reflexão de segundos, dirigiu-se ao convalescente de olhos iluminados por secreta esperança e indagou como receberia ele a saudação dos pequeninos de que se erigira guardião. O pupilo de Vetúrio não regateou encômios à ideia. Sentir-se-ia muito feliz com a homenagem, declarou. Sempre admitira que o futuro pertence à criança. A civilização romana, a seu ver, não podia descurar-se da preparação juvenil. No dia previamente marcado, o próprio Tassiano, com o auxílio de Alésio e da mulher, organizou na encantadora Praça das Rosas Rubras, deliciosa criação de Corvino, o ambiente festivo da recepção. Cestos de frutos e cântaros com abundante provisão de sucos de uvas foram artisticamente espalhados entre os bancos de mármore. O corpo musical da herdade, constituído por escravos jovens, foi trazido à reunião. Garbosos moços, empunhando liras e alaúdes, tambores e sistros, improvisavam melodias alegres. Dividia-se a fazenda em duas correntes partidárias: a dos servidores cristãos, inflamados de júbilo e esperança, dirigidos pelo otimismo de Pontimiana, e a dos cooperadores, devotos dos deuses olímpicos, capitaneados por Alésio, que não enxergavam o acontecimento com bons olhos. De um lado, surgiam preces e sorrisos de fraternidade, mas de outro apareciam impropérios e rostos sombrios. Com a sabedoria do apóstolo e com a ingenuidade da criança, o irmão Corvino penetrou o recinto perfumado, conduzindo 3 dezenas de petizes em singela apresentação. Orientados pelo mentor, chegaram cantando um hino simples que exprimia caricioso voto de paz. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. As vozes humildes assemelharam-se a um coro de anjos que o bosque recebesse pelas asas do vento. Tassiano acolheu, bondoso, a colmeia infantil. 2 bailarinos executaram números cômicos enquanto a petizada se ria feliz. Alguns jogos inocentes foram postos em prática. 6 meninos recitaram poesias de nobre delicadeza, por meio de monólogos e diálogos que encantaram a assembleia, da qual constavam muitas dezenas de escravos em trajes festivos. Logo após, a merenda farta espalhou o contentamento culminante.
O prestimoso jardineiro, que se fizera o afortunado credor de tantas atenções, trouxe ao jovem Patrício o menor da turma. Era Silvano, um menino de 5 anos apenas, filho de um legionário que morrera no ponto. A desditosa viúva, atacada pela peste, confiara-lhe o garoto semanas antes. Tassiano abraçou-o com sincera ternura, dirigindo-lhe a palavra carinhosamente. O irmão Corvino declarou que lhe cabia providenciar o regresso das crianças e por isso designava Silvano para dizer uma prece pela felicidade do anfitrião. O pequeno, submisso, trocando jubiloso olhar com o orientador, procurou o centro da praça. O momento era de extrema expectativa. Todos os circunstantes entreolharam-se aflitos. O pupilo de Vetúrio acompanhava a cena sorridente, certo de que seria lembrado numa oração comum às divindades. O pequeno, de cabeça erguida ao céu, como um soldadinho triunfante, começou a falar comovidamente: Jesus, nosso divino mestre, ajuda-nos. Nesse instante, porém, súbita palidez cobriu a face do moço Patrício. A fisionomia, dantes calma e educada, tornou-se-lhe irreconhecível. Feroz expressão eclipsou-lhe a alegria. Repentinamente convertido numa fera humana, rugindo cólera, clamou: terrível! Abaixo os nazarenos, abaixo os nazarenos, maldito Corvino, maldito Corvino, que desgraça! Quem se atreveu a introduzir cristãos em minha casa? Farei justiça, justiça, acabarei com essa praga. Penosa surpresa dominou o recinto. O paternal benfeitor aproximou-se dele e implorou: piedade, piedade. Tassiano, contudo, não viu as lágrimas que fulguravam nos olhos dele. Recuando, desesperado, respondeu em voz seca: piedade? Reparem o velho refrão dos imundos galileus. E agitando um bastão de ponta metálica, rugia, estentórico: fora daqui, para fora daqui, gênios infernais, víboras do monturo, filhos das trevas, para fora daqui. O jovem parecia possesso de demônios do crime, tal a máscara de indignação e perversidade que lhe surgira no rosto. Os pequerruchos tremiam imóveis. Entre eles e o filho encolerizado, o coração de Varro não sabia o que fazer. Muitos servidores do grupo de Alésio passaram a gargalhar ruidosamente. Tassiano relanceou os olhos na assembleia e bradou para o capataz, que conhecia como o mais ferrenho inimigo dos cristãos: Epípodo, traze o cão selvagem, expulsemos a canalha, aniquilemos os embusteiros. O escravo não hesitou, atendeu presto e em poucos instantes aproximava-se um cão enorme a ladrar e a rosnar com fúria. Os meninos debandaram aos gritos, dilacerando-se muitos deles na ramaria espinhosa das roseiras em flor. O irmão Corvino, atônito, procurava acalmar os ânimos. Entretanto, a fera alcançou o caçula, abocanhando-lhe o corpo tenro. Aos gemidos de Silvano, a esposa de Alésio avançou, corajosa, e arrebatou a criança, contendo energicamente os movimentos do furioso mastim, que obedeceu em ganidos estridentes. Apressou-se Varro a recolher o pequeno ferido que chorava a esvair-se em sangue. Aflito, tentava aliviá-lo, enquanto Tassiano, desvairado, se dirigia ao interior doméstico repetindo: todos pagarão, todos pagarão. Rufo, velho escravo da quinta, abeirou-se do presbítero, oferecendo-lhe os préstimos. O religioso aceitou-lhe a cooperação, rogando-lhe reconduzisse os meninos ao lar, de modo a ocupar-se de Silvano, como se fazia mister. Dispôs-se ao regresso, conchegando a inocente vítima de encontro ao peito.
Caminhava lentamente no trecho isolado que ligava a residência de Vetúrio à cidade, absorto em escuros pressentimentos. O menino, de tórax aberto, confrangia-lhe a alma. Em dado momento parou de gritar, embora a hemorragia prosseguisse, abundante. O irmão Corvino percebeu-lhe a queda de forças e buscou repousar sob vetusto carvalho, a fim de ouvi-lo. O pequerrucho fitou nele os olhos embaciados pela agonia. Varro, em pranto, inclinou-se paternalmente e perguntou com carinho: Estás recordando Jesus, meu filho? Estou, sim, senhor, respondeu em voz débil. Mas, revelando-se muito distante das questões transcendentes da fé, flor humana sequiosa de ternura, exclamou para o benfeitor: Papai, abrace-me, tenho frio. Quinto Varro compreendeu. Estreitou-o contra o coração, como se desejasse aquecê-lo com o calor da própria alma. Tudo em vão. Silvano estava morto. O doloroso acontecimento traçava sombrios horizontes ao futuro da igreja.